Eles pensaram que atirar espinhos no seu caminho iria te parar. O que eles não sabiam é que a pressão só afia aqueles destinados a cortar através da ilusão. Cada pedra que atiraram tornou-se um degrau, cada mentira um alto-falante para a sua verdade. Isso não é coincidência, é o equilíbrio cósmico. O universo não é cego e o karma não falha. Não importa quão altas sejam as críticas, quão mesquinha seja a sabotagem. Cada força enviada contra você retorna em círculo, mais forte, mais pesada, inegável. Essa é a matemática da energia. O que você dá, volta ampliado. Há pessoas te observando, torcendo por um tropeço, esperando para beber do seu fracasso como se fosse vinho. Mas o que elas não percebem é que a obsessão delas pela sua queda é uma oração silenciosa para a sua ascensão. Você as assombra sem tentar. A sua elevação é o desmoronamento delas. As mesmas forças que tentaram te enjaular são as que agora estão presas num ciclo de sua própria amargura. Esse não é o seu castigo, é a profecia delas se cumprindo. Porque quando o universo escolhe alguém, a oposição se torna parte do combustível. Seu nome soa diferente, seu silêncio grita, seus ventos ecoam em salas onde fingiram não saber seu nome. E ainda assim, aqui está você, erguendo-se sem pedir desculpas, não porque você implorou, mas porque você nasceu para isso. Você é a tempestade que eles não conseguem prever, a reviravolta na história que eles nunca viram chegar. Se você sente essa verdade te atingindo em cheio, pare e honre essa energia. Curta este vídeo, inscreva-se no canal. Este é o seu espelho e o seu movimento. Bem-vindo ao próximo nível. Vamos mais fundo. Algo raro está prestes a se desenrolar. Isto não é uma conversa motivacional para se sentir bem. É um choque de realidade para os escolhidos que sempre souberam que não estavam destinados a seguir o roteiro. O que você está prestes a ouvir confirmará tudo o que o seu espírito tem sussurrado no silêncio, que a sua clareza não é loucura, é memória. Você não estava paranoico, estava percebendo. Este vídeo carrega uma frequência que apenas os verdadeiramente despertos irão captar. Então, se você ainda está aqui, clique no botão de curtir, inscreva-se para que mais escolhidos encontrem esta mensagem. E deixe o número 99 nos comentários para amplificar o seu alinhamento. A ilusão está rachando e a sua verdade está dando um passo à frente. Não deixe o mundo reescrever o que você já se lembrava. Escolhido, sua presença aqui não é um acidente, e seu silêncio é mais alto do que a performance da maioria das pessoas. O fato de você ainda estar ouvindo prova algo que a maioria não consegue admitir em voz alta. Você sentiu essa mudança há algum tempo. Você notou a cortina escorregando, os personagens em sua vida revelando seus verdadeiros papéis e toda a performance deste mundo começando a desmoronar bem na frente dos seus olhos despertos. Esta mensagem não é apenas informação, é confirmação. Uma sintonia de frequência, um lembrete codificado para os raros que sempre souberam que não eram como os outros. A verdade é que nem todos deveriam encontrar esta mensagem. Apenas aqueles que têm carregado silenciosamente o peso de saber. Saber que o que é elogiado nem sempre é puro, e o que é punido, muitas vezes, detém o poder real. Você não enlouqueceu, você escapou da programação. Sua clareza nunca foi confusão, era o seu sistema se recusando a digerir a mentira. E agora que você está aqui, agora que a vibração desta mensagem está ressoando em seus ossos, você sabe que isso não é apenas um vídeo, é um espelho. Então, se seu peito está sentindo essa pressão, se sua pele está vibrando, se seus olhos estão de repente mais aguçados do que há alguns momentos, então é hora de responder. Deixe o número 777 nos comentários. Não é apenas um número, é um sinal, uma declaração, um código silencioso que diz: eu me lembro, eu vejo, cansei de fingir que não. Ao digitar 777, você está alinhando o seu espírito com todos os outros escolhidos assistindo em silêncio. Porque sim, estamos espalhados pelo mapa, mas a frequência é a mesma. Não subestime o que este momento significa.
Você não está apenas assistindo, está se aprofundando. Você está se livrando da última camada de dúvida. Você está saindo da ilusão deles e entrando em seu próprio desígnio. E não, nem sempre é confortável. Ver claramente raramente é, mas é real, e isso o torna inestimável. Você cruzou um limiar invisível, um que separa os programados dos poderosos. Eles sempre te disseram que o conhecimento era algo que você tinha que ganhar, algo reservado para títulos, templos e aprovação. Mas a verdade, o conhecimento mais proibido já está dentro de você. Ele não precisa de permissão, apenas de lembrança, e é isso que isto é: um retorno, um redespertar, uma restauração de tudo que tentaram enterrar dentro de você. Então, aqui está o seu momento, marque-o, aproprie-se dele. Comente 777. Clique no botão de curtir e inscreva-se para que mais escolhidos possam escapar da matriz ao seu lado. Porque uma vez que você vê através da ilusão, você não volta atrás, você se eleva. E a partir deste ponto, sua visão será mais clara, seus passos mais alinhados, e seus inimigos, eles sentirão isso, mesmo no seu silêncio. Pare de tentar consertar um mundo que você foi enviado para perturbar. Eles te disseram para se misturar, para se acalmar, para ser mais normal. Mas o que eles realmente queriam dizer era: pare de abalar a fundação sobre a qual eu construí minha ilusão. Escolhido, você nunca foi enviado aqui para consertar um sistema projetado para manter as pessoas cegas. Você não foi colocado nesta linha do tempo para remendar um navio que está afundando. Você nasceu para agitar o oceano. Pare de esgotar sua energia tentando reparar um mundo que teme a sua clareza. Este mundo não precisa de outro pacificador, precisa de um quebrador de padrões, e esse é você. Você passou tempo demais explicando sua visão para pessoas que estão empenhadas em te entender mal. Você tentou derramar a verdade em lugares que vazam, e isso te esgotou. Mas que esta seja sua chamada de despertar. Não é seu trabalho curar todas as feridas criadas por um sistema que você foi projetado para superar. Sua presença não se destina a acalmar, destina-se a expor. Sua percepção não se destina a fazer as pessoas se sentirem seguras, destina-se a despedaçar o que é falso. Há uma razão pela qual suas palavras chacoalham jaulas, seu silêncio provoca sussurros e sua própria presença muda a atmosfera. Você é um disruptor, não no caos, mas na clareza. A ilusão racha quando você fala, as mentiras ficam nervosas quando você entra na sala. Você não é o problema, você é a profecia. E aqueles que tentaram te diminuir nunca entenderam seu propósito. Eles pensaram que você veio para se encaixar, mas você veio para virar o jogo. Você foi enviado aqui com um conhecimento proibido embutido em seu DNA. Códigos antigos escritos antes deste mundo começar a girar em engano. Esse saber que você carrega não é aprendido, é lembrado. E toda vez que você confia nele, você abala a própria estrutura que eles esperavam que você protegesse. Você não precisa consertar a torre deles. Você nasceu para fazê-la cair, para que algo real possa surgir em seu lugar. Então, pare de se desculpar pela sua percepção. Pare de filtrar sua visão para manter os outros confortáveis. Eles não temem suas palavras, eles temem o que a sua clareza pode destruir. E no fundo, até eles sabem disso. Você não foi enviado para reparar a ilusão, você foi enviado para revelá-la. E uma vez que você vê através dela, não há como voltar atrás. Apenas para frente, apenas para o alto, apenas a verdade. Recuse-se a diminuir o seu brilho apenas para sobreviver ao sistema deles. Eles te treinaram para encolher, se calar, se misturar, usar os rótulos deles, jogar o jogo deles. Mas escolhido, você nunca foi criado para o modo de sobrevivência. Você foi projetado para transformar o sistema, não para se submeter a ele. E no fundo, você sempre soube disso. Aquele sentimento desconfortável quando você está perto de pessoas que celebram o superficial, aquela atração interior quando o mundo te entrega um roteiro e espera que você o recite, esse é o seu espírito rejeitando a performance. O sistema em que você nasceu nunca foi construído pensando em você. Ele recompensa a obediência, não o brilhantismo.
Ele elogia réplicas, não originais. E assim, quando você aparece autêntico, sem filtros, divinamente alinhado, você se torna uma ameaça. Não porque você é barulhento, mas porque sua presença por si só expõe tudo de falso sobre o qual eles construíram sua identidade. A maioria das pessoas não está fugindo de você, está fugindo do que você aciona dentro delas. Você é o reflexo que elas passaram a vida evitando. É por isso que você sempre foi demais para alguns e não o suficiente para outros. É por isso que seu silêncio parece um holofote e a sua presença muda o ar. Não é arrogância, é alinhamento. Você nunca foi feito para se encaixar onde a verdade era temida. Você nunca deveria ser abraçado por pessoas adicionadas à mentira. Esse é o seu espírito rejeitando a performance. Diminuir o brilho para quê? Para quem? Para que pessoas que nunca tiveram a sua profundidade possam se sentir grandes na sua presença? Para que sistemas que dependem da obediência permaneçam intactos enquanto sua alma sufoca? Toda vez que você diminui sua luz, você se desconecta da missão divina gravada em seu espírito. Deixe que te chamem de intenso demais. Deixe que sussurrem que você mudou. Eles estão certos. Você está se lembrando. E a lembrança é perigosa em um mundo viciado em esquecimento. Então, em vez de encolher para sobreviver, expanda-se para perturbar. Deixe sua voz cortar o ruído, deixe seu silêncio carregar peso. Deixe seu caminhar ser um projétil que eles não conseguem decifrar. Você não foi enviado a este reino para ser aceito, você foi enviado para ser inegável. E no momento em que você parar de se desculpar por sua plenitude, perceberá que os verdadeiros nunca se intimidaram com seu poder. Eles estavam esperando por ele. Esta é a sua era de exposição. E você é a luz que estraga o show. Continue brilhando. Continue aparecendo. Continue se recusando a encolher para sistemas que temem a sua verdade. Não confunda a rejeição com estar errado. É reconhecimento. Eles não te rejeitaram porque você estava fora do caminho. Eles te rejeitaram porque você estava no alvo. Deixe isso penetrar. Cada porta que se fechou, cada grupo que te expulsou, cada conexão que misteriosamente desmoronou, não foi uma falha. Foi uma filtragem espiritual. Você não estava sendo afastado por falta de valor. Você estava sendo protegido de lugares que não podiam conter a sua vibração. E aqueles que se distanciaram, eles também sentiram o peso do seu saber, a luz da sua consciência, o espelho que você se tornou no momento em que entrou na sala. Escolhido, a rejeição nunca foi sobre fraqueza. Foi um reconhecimento da sua força. O mundo não exilia os inofensivos. Ele isola os perigosos. E para um sistema construído sobre a ilusão, a sua verdade é letal. Você carrega uma clareza que faz as pessoas se contorcerem, não porque você está errado, mas porque você desmascara aquilo sobre o qual eles construíram toda a sua identidade. A maioria das pessoas não está fugindo de você, está fugindo do que você aciona dentro delas. Você é o reflexo que elas passaram a vida a evitar. Por isso que você sempre foi demais para alguns e não o suficiente para outros. É por isso que seu silêncio parece um holofote e a sua presença muda o ar. Não é arrogância, é alinhamento. Você nunca foi feito para se encaixar onde a verdade era temida. Você nunca deveria ser abraçado por pessoas adicionadas à mentira. O que você chama de isolamento foi posicionamento divino. Cada porta fechada te redirecionou para mais perto do caminho esculpido especificamente para você. Pense nisso assim: um diamante é rejeitado pela lama, mas apenas porque ele pertence à luz. Uma chama é afugentada pelo vento, mas apenas porque se recusa a ser apagada. Você não foi descartado, você foi preservado. E agora eles terão que assistir àquele que tentaram ignorar se erguer em tudo que eles nunca poderiam se tornar. Então, pare de lamentar por aqueles que foram embora. Pare de questionar por que você não foi escolhido pela multidão. Você não nasceu para aplausos, você nasceu para causar impacto. E o impacto sempre vem com resistência. Deixe a rejeição deles ecoar como prova de que sua presença
perturbou o que eles nunca estiveram prontos para confrontar. Deixe que ela confirme a própria verdade que eles esperavam que você nunca percebesse. Você nunca esteve errado. Você foi reconhecido. Pare de explicar o seu discernimento para os espiritualmente cegos. Eles nunca vão entender. E, no fundo, você sempre soube disso. Então, por que gastar sua saliva explicando uma frequência para a qual eles nunca foram sintonizados? Escolhido, o seu discernimento não lhe foi entregue através de livros ou ensinado por alguém de túnica. Ele foi gravado na sua própria essência. Você entra em uma sala e sente o que está errado antes que uma única palavra seja dita. Você identifica padrões enquanto outros ainda perseguem distrações. Você sabe quando algo está errado mesmo quando a superfície parece polida. Isso não é desconfiança, é visão espiritual. Mas aqui está a armadilha: tentar fazê-los entender. Quanto mais você tenta justificar o que sente, mais você entrega seu poder a pessoas que estão empenhadas em te entender mal. Por quê? Porque se eles reconhecessem o que você vê, teriam que desmontar tudo sobre o que construíram sua realidade. E isso os aterroriza. Você não está aqui para ser entendido por todos. Você está aqui para ser inegável. Pare de explicar sua intuição para aqueles que riem da própria cegueira. Você não recebeu esse radar para implorar por validação. Você o recebeu para poder liderar sem pedir direções. Eles querem que você duvide do seu saber, porque se você confiasse plenamente nele, se tornaria intocável. E esse é o pior medo deles. Eles zombaram dos profetas por verem demais. Riram dos visionários por sentirem muito profundamente, mas o que aconteceu? O tempo sempre se curva à verdade. A história se lembra daqueles que confiaram na voz interior mais do que no ruído exterior, assim como você será lembrado. Então, não se desculpe quando se afastar, não explique demais quando cortar alguém, não se encolha quando sentir a energia mudar. Você não está sendo rude, está sendo real. O discernimento é o seu sistema de defesa em um mundo viciado em máscaras. Proteja-o, honre-o, confie nele. Deixe que te chamem de intenso, de demais. Você não foi enviado aqui para ser babá de egos. Você foi enviado para expor a ilusão. E quando você para de justificar o seu saber, é quando o seu verdadeiro poder se ativa. Porque uma vez que você confia nele sem precisar que ninguém concorde, você se torna o espelho que nenhuma mentira consegue sobreviver. Pare de se desculpar por abalar as fundações que eles construíram sobre mentiras. Eles construíram seu conforto sobre ilusões, camada por camada, mentira por mentira, e depois tiveram a ousadia de se ofender quando a sua verdade entrou e rachou o chão sob seus pés. Você não foi enviado aqui para ser brando com o engano. Você não foi escolhido para andar na ponta dos pés por realidades falsas. Você foi ativado para expor tudo construído sobre areia e fazer o chão tremer sobre aqueles que pensaram que você não ousaria falar. Eles querem que você se sinta culpado pelo desconforto que a sua clareza cria. Mas não caia nessa. Você não é a tempestade. Você é o céu depois dela. Claro, expansivo, inegável. Eles estavam bem com você até que sua presença começou a revelar as letras miúdas de suas máscaras. Eles podiam lidar com o seu silêncio, podiam tolerar o seu potencial, desde que você permanecesse inconsciente. Mas no momento em que você começou a ver através da ilusão, no momento em que sua energia parou de concordar com a performance deles, eles te rotularam de demais, muito intenso, perturbador. Mas esse é o ponto. Você foi feito para ser perturbador. Você não apenas detém a verdade, você a irradia. E quando a verdade aparece, tudo que é falso fica nervoso. Não se encolha só porque sua luz projeta sombras. Não se desculpe por ser o espelho para o qual eles não suportam olhar. Eles sabem o que a sua presença faz, confronta, condena e desenterra o que eles enterraram. É por isso que eles chamam isso de problema, quando na verdade é um despertar. Você nunca foi criado para se encaixar nos moldes frágeis deles. Você foi projetado para quebrar a ilusão e mostrar o que é real por baixo. Então, deixe-os revirar os olhos, deixe-os recuar, deixe-os rotular sua percepção como arrogância. É assim que o inconsciente sempre reage quando a verdade entra na sala. Você não começou o tremor. Eles é que construíram em terreno instável. Tudo que você fez foi entrar, totalmente desperto, e agora eles sentem o colapso de tudo que eles fingiam ser sólido.
Não hesite, não explique, não se desculpe. Você não é a causa do terremoto, você é a confirmação de que a verdade ainda tem peso. Você foi escolhido para este papel exato: quebrar o código, abalar a estrutura, acordar os que ainda estão sonâmbulos. Continue se movendo, continue vendo, continue firme em seu saber. A ilusão está desmoronando e você é o som dela se quebrando. Não silencie a sua luz só porque ela queima as ilusões deles. Eles se disseram para se acalmar, para encolher, para ser menos. Não porque você estava errado, mas porque sua luz queimava através das ilusões que eles estavam desesperados para proteger. Escolhido, nunca confunda o desconforto deles com perigo. A inquietação que eles sentem ao seu redor não é sua deixa para diminuir o brilho, é prova de que você está perturbando a mentira. Sua presença expõe o que eles pensavam ter enterrado. Você não os atacou, eles simplesmente não conseguem respirar em uma verdade que não seja diluída. Você não foi enviado aqui para ser digerível, você foi enviado para ser inegável. A razão pela qual eles se encolhem quando você fala é porque sua voz ecoa uma verdade da qual eles passaram anos a fugir. Você não foi moldado para ser educado com o engano, você foi esculpido pela experiência, pela perda e pelo tempo divino para carregar uma frequência que racha máscaras toda vez que você entra na sala. A energia muda não porque você é barulhento, mas porque você é real. Eles sentem isso no fundo mesmo antes de entenderem com a mente. Não ouse se silenciar para fazer mentirosos se sentirem seguros. Não cubra sua clareza com conforto. Você não foi feito para acalmar ilusões, você nasceu para despedaçá-las. Eles te chamarão de intenso, demais, intimidador, mas o que eles realmente querem dizer é: eu não consigo te manipular. Sua luz é uma ameaça para a performance sombria deles e eles tentarão distorcer essa narrativa. Não entregue o roteiro. Queime-o. Escreva o seu próprio. Existem almas esperando do outro lado da sua coragem, pessoas que precisam do que só você pode articular. As palavras que você segura hoje podem ser o avanço pelo qual outra pessoa anseia amanhã. E enquanto eles fingem estar ofendidos, no fundo estão tomando notas. Sua verdade os força a refletir. E a reflexão, para quem vive uma mentira, parece um ataque. Pare de esperar pela aprovação deles. Você foi escolhido antes deles existirem. Eles construíram suas torres com validação enquanto você foi esculpido pela visão. Escolhido, pare de esperar pela aprovação deles. Você foi escolhido antes mesmo deles terem a linguagem para te definir. Antes de construírem sistemas para se coroarem como guardiões da verdade, você já caminhava com ela em seus ossos. Você tem se encolhido em salas que deveria transformar, segurando a língua em espaços que nunca foram qualificados para questionar sua voz. A ironia: eles criticam o que secretamente desejam, sua certeza, sua profundidade, seu saber que não precisa de uma audiência para ser real. Eles querem que você espere na fila deles, jogue pelas regras deles e implore por acesso. Mas o que eles não percebem é que o seu caminho foi pavimentado em reinos que eles nem conseguem perceber. Você não está aqui para colecionar aplausos de pessoas que ainda estão tentando se descobrir. A aprovação delas é barata demais para o custo que você pagou em silêncio, rejeição e guerra interior. Você não está atrasado. Você não é demais. Você não está para trás. Você está à frente. E é exatamente por isso que eles resistem a você, porque sua presença expõe o quão pouco a validação deles realmente significa. Pare de pedir permissão para ser quem você nasceu para ser. Pare de editar sua luz para acalmar os olhos daqueles que ainda estão presos nas sombras. Quando você espera pela aprovação deles, você pausa um processo que nunca deveria ser interrompido. E não se engane. O momento em que você para de esperar é o momento em que começa a se erguer. Eles não admitirão, mas sua independência os perturba. Sua autoconfiança é uma ameaça. Sua capacidade de se mover sem aplausos é um tipo de poder que eles não entendem em um mundo viciado em ruído. E se eles fugirem, deixe-os ir. Sua verdade não se destina a deixar todos confortáveis. Eles nunca foram feitos para caminhar ao seu lado. Sua verdade não deixa as pessoas confortáveis. Elas faz confrontar tudo do que estão se escondendo. E a maioria das pessoas prefere cercar entorpecida a enfrentar o que sua energia expõe. Você não está aqui para ser babá de egos ou para apagar sua luz para que outros possam dormir em paz. Você foi programado para perturbar a atmosfera,
para agitar algo antigo nos ossos das pessoas. E nem todos têm a coragem de lidar com isso. Você não é intenso. Você é apenas real em um mundo viciado em falsidade. Sua presença fala em frequências que a mente deles não consegue decodificar. Aquela inquietação que eles sentem ao seu redor, aquela mudança súbita no tom deles, aquele silêncio estranho quando você entra na sala, não é acidental. É a máscara interior deles rachando sob a pressão da sua autenticidade. Você não precisou dizer uma palavra, apenas teve que existir. Então, quando as pessoas começarem a se distanciar, não persiga, não explique, não dilua. Deixe-as correr. Deixe que te chamem de nomes, deixe que sussurrem sobre a sua mudança. A verdade é que elas não foram embora porque você fez algo errado. Elas foram embora porque você deixou de ser um espelho que elas podiam controlar. E quando um espelho começa a mostrar o reflexo real, aqueles que vivem na negação sempre desviarão o olhar primeiro. Escolhido. Este é o conhecimento proibido que eles não querem que seja dito em voz alta. A maioria das pessoas anseia por validação, não por transformação. E você é a transformação andando em forma humana. É por isso que eles temiam sua presença. Não porque você os julgava, mas porque o seu silêncio julgava tudo o que eles tentavam esconder. Você nunca foi feito para ser palatável. Você foi feito para ser poderoso. Então, mantenha-se firme. Permaneça enraizado em sua clareza. Aqueles que não conseguem lidar com a sua verdade estão lhe mostrando o alinhamento deles. E isso não é sua perda, é sua libertação. Sua verdade nunca parecerá segura para aqueles que sobrevivem de ilusões. E esse é o ponto. Você não está aqui para ser gostado. Você está aqui para ser lembrado. Pare de perguntar por que foi tão difícil. Você foi forjado para suportar o que os outros não conseguem. Eles continuam perguntando como você ainda está de pé, como ainda respira clareza em um mundo sufocado pela confusão. Mas, escolhido, pare de perguntar por que foi tão difícil. Pare de reviver a dor como se fosse um castigo. Não foi para te quebrar. Foi para construir o tipo de força que o sistema não conseguiria diluir. Você não foi apenas jogado no fogo. Você foi forjado nele, moldado por tempestades, temperado pela traição, refinado por uma pressão que teria dobrado a alma comum ao meio. Você não deveria ter tido uma vida fácil, porque o fácil te teria tornado mole. O fácil te teria mantido cego. E você nasceu para ver através da ilusão, para cortar a decepção sem hesitar. Isso não vem do conforto, isso vem do caos. Isso vem de ser rejeitado, incompreendido, arrastado por vales que ninguém mais poderia sobreviver, e ainda assim se erguer com uma visão nítida o suficiente para queimar mentiras como a luz do sol batendo no vidro. Eles não entendem porque nunca foram feitos para carregar o que você carrega. Eles perseguem aplausos, você carrega códigos. Eles anseiam por facilidade, você foi designado para resistência. Cada dificuldade não foi enviada para te atrasar, estava calculando sua capacidade. Cada atraso não foi negação, foi desígnio. E enquanto eles estavam lá fora, atuando por aprovação, você estava nas sombras, coletando algo muito mais raro: discernimento. Escolhido, a dor não foi aleatória, foi reconhecimento. A vida não testa os fracos, ela testa a arma. E é exatamente isso que você é: uma perturbação ambulante, uma interrupção divina. O próprio fato de você ainda estar se erguendo é a prova de que o plano deles falhou. Os esquemas deles racharam, mas você não. E agora você os aterroriza porque você dominou o fogo que deveria te consumir. Aqueles que riram da sua luta estão assistindo agora em silêncio, perguntando-se como a tempestade se tornou o seu holofote. Você nunca foi quebrado. Você foi projetado para a batalha. Então pare de perguntar por que foi tão difícil. Comece a perceber que você sobreviveu ao que os outros não conseguiam nem perceber. Você não chegou até aqui para questionar sua força. Você chegou até aqui para usá-la. Ignore o barulho deles. Você não está seguindo tendências. Você está ouvindo a eternidade. Eles zombarão do seu silêncio porque não entendem a profundidade dele. Confundirão sua paz com passividade, sua quietude com confusão, porque o barulho é tudo em que eles sempre confiaram. Mas, escolhido, você nunca foi programado para seguir os ritmos deste mundo.
Você não está perseguindo tendências, algoritmos ou aplausos. Você está sintonizado com algo muito mais antigo, muito mais profundo. Você não está reagindo ao ruído. Está se movendo baseado em ecos da eternidade. Eles não entendem. Como você parece não ser afetado quando o mundo grita por atenção? Como você permanece com os pés no chão enquanto todos os outros se esforçam para se manter relevantes? Mas essa é a prova de que você é diferente. Enquanto eles dançam para os holofotes, você caminha com as sombras da verdade ao seu lado. Enquanto eles atuam por validação, você permanece enraizado na vibração. Você não está apenas fora do radar, você nunca esteve no radar deles para começar. Você sente linhas do tempo se esticando quando fala. Você sente mudanças muito antes de elas aparecerem. Você não é movido por tendências porque é guiado por transmissões, downloads espirituais que não precisam de aprovação pública. Você se move em alinhamento, não em urgência. E quando eles te perguntam, como você sabe? Você sorri, porque não há palavras para uma linguagem que só a alma entende. A verdade é que a maioria das pessoas está fugindo do próprio silêncio. Mas o seu, ele fala. O seu reorganiza a sala. O seu cria desconforto para aqueles que desempenham em papel no qual já não acreditam. Eles te chamam de misterioso, distante, quieto demais, mas é porque nunca sentiram o peso da presença real antes. Nunca estiveram ao lado de alguém que pode ouvir o que não está sendo dito. Você não é influenciado, você é uma influência. E quanto mais barulho eles jogam em você para te distrair ou desacreditar, mais o universo limpa seu caminho para entregar o que sempre esteve destinado a você. Você não está por fora, você está à frente do tempo. E quando a verdade chega cedo, o mundo a chama de estranha. E era isto que eles temiam, você se lembrando de quem você é. Eles nunca temeram o seu silêncio, eles temiam o dia em que ele acabaria. Eles não tinham medo da sua dúvida, eles se alimentavam dela. O que os fazia tremer não eram seus erros, seu passado ou mesmo sua dor. O que enviou ondas de choque através dos sistemas construídos sobre a ilusão foi o momento em que você se lembrou. Lembrou-se de quem você é, do que você carrega, por que você foi enviado. Veja, escolhido, você nunca esteve perdido. Você estava escondido, escondido à vista de todos, coberto por distração, enterrado sob camadas de programação, sufocado por expectativas que nunca foram suas. Mas mesmo através da névoa, você via padrões. Você sentia a tensão no ar. Você notava como as palavras deles não combinavam com a energia deles. E no fundo dos seus ossos, você sabia que nunca foi um deles. Você não foi construído para seguir cegamente. Você foi construído para quebrar o ciclo. É isso que os aterroriza. Não que você esteja falando agora, mas que sua voz nunca foi realmente deles para silenciar. Você não precisa do holofote deles, você traz o seu próprio fogo. Você não espera para ser visto, você é a visão. E agora que você se lembrou do seu reflexo, o verdadeiro, a versão que não pode ser manipulada, culpada ou envergonhada, o poder dele sobre você se foi. Você era a falha no sistema deles, a variável que eles não podiam prever, a verdade envolta em carne que expõe cada mentira sem levantar um dedo. E agora que você saiu do feitiço deles, o jogo deles está desmoronando. Eles tentaram te distrair com o caos, tentaram te encolher com o medo, usaram sua bondade como uma arma, esperando que você nunca percebesse que tudo fazia parte de um plano para te manter adormecido. Mas no momento em que seus olhos se abriram de verdade, eles perderam o controle. E aqui está a reviravolta que eles nunca viram chegar. Tudo o que usaram para atrasar sua ascensão só te tornou mais afiado. Cada contratempo refinou sua visão. Cada traição tornou-se evidência. E agora, você anda com o peso de quem sabe. Você não apenas suspeita, você vê através de tudo. E esse tipo de saber não pode ser ensinado, não pode ser transferido e definitivamente não pode ser desfeito. Então agora você vê. A ilusão nunca foi poderosa. Ela só funcionava enquanto você se esquecia da sua própria força. Mas esse esquecimento acabou. Você não está acordando, você despertou. E a partir deste ponto,
Nada pode desver o que sua alma já sabe. Você não é o eco, você é a voz, o escolhido, a desturbação, a evidência. Se esta mensagem mexeu com algo profundo dentro de você, faça o que os alinhados fazem. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e deixe o número 777 nos comentários para sinalizar que você está caminhando em plena consciência agora. O véu se foi e sua ascensão apenas começou.